E aí pessoal, tudo jóia? Vamos para mais uma aula do nosso vlog de revisões de plástico ocular para a prova do CBO, né? Eu sou o Dr. Eduardo Feijó e hoje nós vamos começar com a nossa quarta aula, que agora sim nós vamos começar com as patologias mesmo. Vão ser aulas mais rápidas, mais direcionadas, com informações mais direcionadas para o que é cobrado nas provas do CBO, certo? Nossa primeira aula vai ser de anomalias congênitas da órbita. É um tema que nos últimos 3 anos tem caído algumas questões nas provas e que às vezes tem dificultado um pouco ao candidato de acertar as questões. Porque é um tema muito específico, um tema que é muito confuso. Vamos tentar desmistificar esse tema para vocês. Inicialmente, nós vamos falar das craniosinostoses, as não sindrômicas e as sindrômicas. Tá? Craniosinostoses são o fechamento prematuro das suturas. As suturas são os locais onde os ossos do crânio se encontram. Né? Então, esse fechamento prematuro dá origem às craniosinostoses. E como vocês podem ver aqui, as suturas, né? Aqui a gente tem a sutura sagital entre os ossos parietais, que não está mostrando aqui porque essa foto é de uma criança com craniosinostose dessa região aqui. Né? Temos a sutura coronal, que é a sutura entre os parietais e o osso frontal. E temos a sutura metópica, que é essa sutura entre os ossos frontais, que na verdade depois vai se juntar e formar um só osso frontal. Né? Então, o desenvolvimento da órbita e do globo ocular começa aproximadamente na 4ª semana de gestação. As paredes orbitárias, inicialmente elas formam, as laterais, né, inicialmente formam um ângulo de 180 graus e depois, com o desenvolvimento, esse ângulo vai se medializando até no nascimento completar em torno de 70 graus. É condição sine qua non para o bom desenvolvimento da órbita a presença de um globo ocular. Certo? Então, o desenvolvimento da órbita e do globo ocular são feitos de forma simultâneas. Ao nascimento, o olho humano apresenta um comprimento axial de 17 milímetros e ele vai se desenvolver até em torno de 5 anos de idade, quando vai atingir o tamanho do adulto. Então, o fechamento prematuro das suturas, as suturas nada mais são do que aquelas, as moleiras, né? Que às vezes as nossas mães, as nossas vós falam, não, aperta a moleira do menino. Então a moleira é essa parte em que um tecido mole que ainda não se fechou completamente na união dos ossos, né? E que caso ocorra um fechamento prematuro dessas suturas, o indivíduo, a criança, vai desenvolver o que se chama de craniosinostose. O que acontece com um paciente com craniosinostose? Bom, vamos imaginar que essa sutura aqui se feche prematuramente, certo? O crescimento no sentido perpendicular à sutura vai diminuir bastante. Só que o crescimento paralelo à sutura vai continuar. Isso é a famosa lei de Virchow, né? Então isso vai gerar uma deformidade craniana na criança. Então vamos ver quais são as craniosinostoses não sindrômicas mais comuns e as mais pedidas nas provas do CBO. Certo? Vamos gravar uma regra mnemônica de frente para trás, certo? Da região frontal até a região parietal. Trump barrou estrangeiros. TBE. Trump barrou estrangeiros. De frente para trás. Vamos começar com o T, Trump. Trigonocefalia seria o crânio no formato triangular. Por que ocorre isso? Porque a sutura entre os ossos frontais se fecha prematuramente. Então, o crescimento nesse sentido vai diminuir e o crescimento nesse sentido vai continuar normal. Então, o crânio fica alongado nesse sentido aqui, ó, antero-posterior, posterior-anterior, formando um crânio em forma de triângulo, do trígono. Então, esse crescimento aqui vai provocar uma aproximação das órbitas, certo? Causando hipotelorismo, ok? Então, à medida que o crânio vai se deslocando para frente, em forma de triângulo, as órbitas vão se aproximando.
Então, essa craniosinostose não sindrômica, ela afeta a órbita, ela causa hipotelorismo. Já o B de Barrow, né, vamos caminhar um pouquinho mais para trás, essa sutura coronal entre os ossos parietais e o osso frontal. O fechamento precoce dessa sutura vai reduzir o diâmetro anteroposterior do crânio e vai causar um aplanamento do rebordo orbitário superior. A criança vai ficar com a cabeça alongada para cima, né? E menor nesse sentido. E vai afetar a órbita também. Aplana o rebordo orbitário superior, como a gente vê aqui nessa foto. Já o E de estrangeiros, a gente caminhou um pouquinho mais para trás em direção à sutura sagital, que é essa sutura entre os ossos parietais, que nesse caso aqui a gente vê que ela se fechou prematuramente. Então o crescimento nesse sentido diminuiu e o crescimento nesse sentido continuou normal. O que dá origem àquelas crianças com a cabeça alongada para trás, né? Isso aumenta o crânio no sentido anteroposterior e não afeta a órbita, porque essa sutura é bem aqui atrás. Então, T, B, E, trigonocefalia, Trump, B, braquicefalia, Barrow, e estrangeiros, escafocefalia, entre os parietais. Então, as únicas que afetam a órbita são a trigonocefalia e a braquicefalia. A escafocefalia não altera a órbita, sendo que a trigonocefalia dá um hipotelorismo, a braquicefalia aplana o rebordo orbitário superior e a escafocefalia alonga a cabeça, mas não altera a órbita. Tá? Já as craniosinostoses sindrômicas, elas são mais comuns da gente ver. São as síndromes de Cruzon, a síndrome de Apert e a síndrome de Pfeiffer, né? A síndrome de Cruzon é de longe a mais comum e ela causa, além do fechamento precoce das estruturas sagital e coronal, fechamento precoce que muitas das vezes origina até hipertensão intracraniana, né? Ela envolve também as suturas na base do crânio, a esfenofrontal e a esfenoetimoidal, como a gente pode ver aqui nessa foto. Isso vai causar um deslocamento da asa maior do esfenoide para frente. Isso vai deixar a órbita rasa. Então a criança vai ter um exorbitismo, que é a diminuição da profundidade da órbita, ela vai ficar mais rasa. Isso vai originar também um hipertelorismo, certo? E isso tudo se associa a uma hipoplasia do terço médio da face. Que a criança tem uma hipoplasia do zigomático, uma hipoplasia do maxilar, dando origem a um prognatismo, que é a mandíbula, que é quando a mandíbula e a dentição inferior ultrapassa a superior. Certo? É muito comum também estrabismos nessas crianças, ambliopia, então tem que ficar de olho também para examinar o globo ocular, né, a função visual. Já a síndrome de Apert também origina um exorbitismo, né, que é a órbita rasa. As crianças têm uma obliquidade negativa da fenda palpebral, né, o canto lateral é mais baixo que o canto medial, sindactilia e hipertelorismo. Sindactilia são os dedinhos grudados, né, a gente pode ver nessas fotos aqui os dedos, umas membranas entre os dedos, né, unindo eles. Isso aqui que é a sindactilia. O fechamento da sutura sagital e coronal, na síndrome de Apert, ela é mais tardia um pouco, certo? Do que na síndrome de Cruzon. Então, muitas das vezes, a criança ela não apresenta esse crânio mais deformado, apresenta o crânio menos deformado do que na síndrome de Cruzon. Já a síndrome de Pfeiffer é a mais rara, porém a mais grave de todas. Um determinado tipo 2 é mais grave. Ela causa, além da craniosinostose, hipoplasia maxilar, anomalia dos primeiros dedos das mãos e dos pés, né? O polegar e o primeiro dedo do pé, ele vai ficar mais comprido, maior que os outros, isso é praticamente patognomônico dessa síndrome, né? Ele é dividido em 3 tipos. Tipo 1, que é bem parecida com a síndrome de Cruzon. Tipo 2 é a mais grave, que a criança apresenta o crânio em forma de trevo, como a gente vê nessa foto aqui, ó. E o tipo 3, né, que é semelhante ao tipo 2, só que a criança não apresenta o crânio em formato de trevo. Ok? As fendas órbitofaciais foram descritas pela primeira vez por um médico francês chamado Tessier.
Então elas ganharam o epônimo de fendas de Tessier. São falhas na fusão dos processos faciais, dando origem à falha de preenchimento mesodérmico e deiscência epitelial. As fendas são em número de 15, elas vão de 0 na linha média até 14 na linha média, só que no crânio, sendo que as 0 a 8 elas são fendas faciais e as de 9 a 14 são fendas cranianas. Um exemplo típico de fenda é o lábio leporino, que muitas das vezes afeta o lábio e até a região do palato. O que é importante vocês saberem é que existe as fendas, que as de 0 a 8 são faciais, as de 9 a 14 são cranianas, e que o lábio leporino é um exemplo. Agora, pessoal, vamos passar para as questões que já caíram nas provas, nas últimas 4 provas do CBO, sobre anomalias congênitas das órbitas. Vamos lá. Essa questão, ela caiu na prova de 2016. É uma questão que, se você não tem, ou se você não estudou, se você não assistiu a aula, você não tem condição, é muito difícil você ter condição de acertar uma questão dessa, porque ela é muito específica. Então vamos lá, vamos começar. Assinale a alternativa que contém a correlação correta entre a primeira e a segunda coluna. Então vamos lá. Escafocefalia. Vamos lembrar. De frente para trás, Trump, Barrow, estrangeiros. Então o E é o último, então ela é lá atrás. O escafocefalia entre os ossos parietais, na sutura sagital. Então ela não afeta a órbita, certo? Então vamos procurar uma alternativa que fala sobre escafocefalia. Geralmente não afeta o desenvolvimento orbitário. A gente já achou aqui a letra A. Escafocefalia não afeta o desenvolvimento orbitário. Então, se a gente souber só isso, a gente já acerta a questão. Que a questão, no caso, correta seria a letra A. A única que tem associação de 1 e A é a letra A. Trigonocefalia é o Trump, é a primeira. É a estrutura metópica entre os ossos frontais. Vamos lá. Causa hipertelorismo? Não. Causa hipotelorismo, porque à medida que o crânio vai crescendo para frente, ele aproxima as órbitas. Então, 2C. 2C. Braquicefalia. Trump, Barrow, estrangeiros. O B é o segundo, então é a sutura coronal, entre o parietal e o frontal. Provoca aplanamento do rebordo orbitário superior. Então, 3, D de dado. 3D de dado. Síndrome de Apert. Causa hipertelorismo com obliquidade negativa da fenda. Então, 4B de bola. Resposta correta, letra A. O paciente da foto apresenta. Então, a gente vê que esse paciente tem um afastamento entre os globos oculares, ele tem uma órbita afastada uma da outra. Se você medir a DP dele, vai dar bem grande. Então, que patologia que aumenta a distância entre as órbitas? Hipertelorismo. Então, resposta correta, letra D de dado. O fechamento prematuro das suturas coronal e sagital, com proptose por cavidade orbitária rasa, hipertelorismo e exotropia em V, constitui qual nosologia? Bom, trigonocefalia causa hipotelorismo. Síndrome de Chiari, não sei o que é. A gente vai ficar entre síndrome de Cruzon e síndrome de Apert, certo? Então, porém, lembra que eu falei que a síndrome de Cruzon, o fechamento das suturas é mais precoce, que pode dar até hipertensão intracraniana? Então a resposta correta é a letra B, de bola. E ele não falou também em obliquidade negativa da fenda, que é característica da síndrome de Apert, e nem sindactilia. Então a gente vai marcar aqui a resposta correta, a letra B de bola. A figura ilustra, coincidentemente, é a mesma figura da nossa aula. Então, o que é isso aí? São as fendas de Tessier. Linhas de extensibilidade máxima, linha de tensão da pele relaxada, sistema de classificação para defeitos e fechamento embrionário da face, fendas de Tessier, trajeto dos nervos que podem ser lesionados. O pessoal inventa muita coisa aqui que pode confundir. Mas você olha essa foto e já lembra das fendas de Tessier. Então a resposta correta é a letra C de casa.
Bom, pessoal, muito obrigado. Foi uma aula mais rápida. Eu espero que vocês aproveitem, façam suas anotações e percebam que as questões não são difíceis. Basta você ter o conhecimento específico daquela matéria. Um abraço, até a próxima aula.